Meu nome é Natália Custódio. Meu nome é Thalita Cândido e hoje estamos aqui para entrevistar o professor Celso Franco, da unidade de engenharia do Colégio Amorim. Professor, em sua opinião, por qual motivo estão ocorrendo nos últimos tempos tantos desastres naturais do planeta? O grande problema hoje que está ocorrendo é devido exatamente ao resfriamento do planeta Terra. Tem uma grande corrente de cientistas que dizem que o planeta Terra ele não está em superaquecimento, e sim ao contrário, ele está resfriando. E nós estamos nos aproximando de uma nova era glacial. Então o próprio planeta ele está exatamente em movimento. Naturalmente ele começa exatamente a sua evolução. O nosso planeta, desde o seu nascimento há 4,5 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, ele continua em constante evolução. E essas evoluções são notadas através dos terremotos, das catástrofes naturais e principalmente da mudança do clima. De que forma os desastres naturais podem interferir na economia de um país ou região afetada? De várias maneiras, porque a economia dos países, o PIB, o Produto Interno Bruto, toda a produção, principalmente a agricultura, ela depende muito das zonas climáticas. Hoje, atualmente, o mundo ele tem 45% da sua produção agrícola baseada nos países da América do Sul e da África. Catástrofes naturais como tsunamis, terremotos, mudanças climáticas, isso afeta diretamente a economia, além de o transporte, a exportação, a importação desses países exatamente é feita pelo mar, por navios. E, obviamente, com tsunami e catástrofes dessa magnitude, atrapalha muito a economia dos países. Quanto dano um desastre natural pode causar? São vários, além da vida natural, né, que é a perda de vidas, né, exatamente da população, nós temos o problema da economia, nós temos o problema da reconstrução das cidades, que pode levar anos e até décadas, e também o desastre ele causa na pessoa um trauma muito grande. Então, dependendo da cidade, dependendo da região e o país, essa pessoa acaba se deslocando, migrando para outras regiões. Então esses desastres de grande magnitude abalam, sem dúvida nenhuma, o ser humano. Como a população reage a um desastre natural antes e depois que ele acontece? É muito difícil prever antes, porque os efeitos naturais o homem não consegue prever. E o homem ele possui hoje, ele dispõe de grandes tecnologias, como satélites, sismógrafos, equipamentos de alta potência. Porém a natureza ela não avisa quando ela vai fazer algum efeito ou quando ela vai causar algum abalo. Então você pode avisar a população alguns segundos, alguns minutos antes. A recuperação depois de um tsunami, de um terremoto de grande magnitude, é difícil. Primeiro a parte psicológica da população, que fica totalmente comprometida. E a parte de reconstrução dessa cidade, que leva, como eu falei, há alguns momentos, leva décadas, né? Leva exatamente anos para se reconstruir. E a população, claro, a partir do momento que você vive numa cidade ou numa região que sofreu alguma catástrofe dessa magnitude, a população a partir daquele momento começa a viver, né? Exatamente, ela tem receio de continuar naquela região. Quais são as vantagens dos aparelhos de telecomunicação em uma situação de desastre? Por exemplo, incêndios florestais. Bom, é o que eu acabei de falar para vocês. A tecnologia atualmente do homem no século XXI, ela é ampla, ela ajuda muito. Mas infelizmente ainda não inventaram um equipamento que vai prever com praticamente alguns anos ou algumas décadas o momento exato, a hora exata que vai acontecer um dano desse. Porém, esses equipamentos ajudam muito, eles avisam. No caso dos incêndios florestais, nós temos vários tipos de avião, helicópteros, equipamentos que conseguem exatamente pegar uma quantidade grande de água em um rio, em determinada região ali que tem água, e leva para exatamente apagar esses focos de incêndio. Então a vantagem é grande, né? Mas infelizmente ainda ela não tem um equipamento que teoricamente vai avisar o homem com uma grande antecedência que vai ocorrer determinados desastres. Como podem as comunidades
cidades e regiões se recuperaram de um grande desastre? De uma maneira ampla, né, com a ajuda de governantes, com a ajuda da população, de doações. O maior exemplo que vocês têm atualmente é o que ocorreu no Japão. O mundo acaba se mobilizando, exatamente a ONU, as Nações Unidas, os países ricos, eles acabam se mobilizando, ajudando na parte de medicamentos, alimento, água e também na parte de tecnologia, na parte de aviões, de transporte. Com a ajuda humanitária, essas cidades, esses países acabam, num determinado tempo, conseguindo se recuperar dessas catástrofes naturais.